Muito boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje mais um domingo, dia do Senhor, dia de qual nos reunimos como igreja para louvar e adorar o seu santo nome. É esse o propósito nosso neste dia. Propósito de adoração, propósito de gratidão a Deus pela sua vida, pela nossa vida, pela vida que Ele nos deu, pela salvação em Cristo Jesus. É isso que nós devemos fazer em todo o tempo. Nós vamos fazer a leitura agora do Salmo de número 72. Por favor, abra a sua Bíblia juntos. Salmo de número 72. Vamos ler todo esse salmo. 72. Vamos ler de maneira alternada todo este salmo. Salmo de número 72. O Salmo de Salomão. Ele fala muito acerca do que nós vamos tratar hoje. Diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os seus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmaga o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver dor. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Parem tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, e ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará de ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Este é o nosso Deus. Como diz o verso 8, é Ele quem domina sobre mar e mar, e desde o rio para os confins da terra. Este é o nosso Deus que tem domínio, que está sentado no seu trono e guarda, e nos guarda, e domina sobre todas as terras. E é este Deus que promete aqui, que diz claramente no verso 19: bendito seja o Senhor Deus, Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. É esse o nosso Deus, que domina sobre todas as coisas, e é Ele, o único Deus, que opera milagres na terra. Nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto que nós aqui servimos a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia bendito, por este domingo, dia do Senhor.
Obrigado, ó Deus, por saber que o Senhor é quem tem domínio sobre todas as coisas e que só o Senhor, bendito entre todos, que opera milagres, que opera todas as coisas, que opera, Senhor, tudo que é bom para nós, que enche toda a terra e que opera as suas maravilhas. Obrigado, ó Deus, por isso. E nós, ó Deus, te servimos em culto neste momento, agradecidos, ó Deus, por quem Tu és, pelo amor que Tu tens por nós, ó Deus, e que nós aqui hoje só retribuímos em louvor, em adoração, ó Deus, o amor grandioso que o Senhor tem por nós. Que o Senhor fale aos nossos corações hoje, que haja aqui mudanças de vida, que haja aqui corações curados, ó Deus, corações que se voltem ao Senhor, que haja fruto, ó Deus, da Tua palavra, frutos de arrependimento, frutos de entrega, frutos, ó Deus, de vida nova contigo, Senhor. Obrigado por este momento tão especial que temos de culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino agora, hino 26, louvor ao Deus grandioso. Vamos ficar de pé para cantar? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rodando, a proclamar Teu nome na amplidão. Cantar e dar, então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, cantar em alma, então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glória proclamar. Cantar e dar, então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Cantar e dar, então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu percebo que na cruz maldita, por Teu amor, Jesus morreu por mim. E me livrou do jugo do pecado, aí verteu o sangue carmesim. Cantar e dar, então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Cantar e dar, então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando afinal em resplendor e glória, Jesus abriu as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na paz do humilde fé da adoração. E então cantar eternamente ali. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, então cantar eternamente ali. Grandioso és Tu, grandioso és Amém. A igreja pode sentar. Nós vamos ver agora Romanos capítulo 11.
A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 a 10. Abra comigo a sua Bíblia neste trecho da Palavra de Deus, capítulo 11 de Romanos, versos de 1 a 10. Vamos ler da mesma forma, alternado, com muita tranquilidade para entender bem esse texto. Romanos, capítulo 11, verso 1 a 10. Diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é de graça. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus me deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Amém, amém. Paulo está falando algo muito interessante aqui. É bom a gente entender isso bem, porque Paulo estava pregando a Cristo ali para os judeus, e muitos queriam introduzir agora na vida da igreja os atos judaicos, ou seja, todas aqueles cerimonialismos que eram feitos, e eles diziam assim: olha, a gente acredita em Jesus, a gente entende que Jesus é o Salvador, é pela graça que somos salvos, mas nós também precisamos fazer isso ou aquilo. Nós também precisamos da circuncisão, nós também precisamos das festas que nós celebramos, nós também precisamos guardar o dia. E Paulo diz aqui: olha, o que Israel tentou, o que os judeus tentaram, eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Mas, segundo a eleição da graça, nós fomos alcançados. O que nós temos que aprender hoje, e o que nós temos que ouvir, de acordo com o que Paulo está dito, é que muitas vezes a gente tenta conquistar algo pela nossa própria força. Muitas vezes a gente tenta conquistar algo do Senhor com nossa força, com o nosso braço. E esse texto está falando: olha, não adianta. A gente tem que abrir mão de tudo isso. E tem que confiar na graça do Senhor. E nesse momento que a gente vai orar por perdão de pecados, eu queria que você refletisse aí o que você tem feito, que tem tentado trazer para você mesmo a força que você precisa. E que você abra a mão disso, saiba que isso é pecado. E que a gente possa, diante do Senhor, falar para Ele assim: olha, Senhor, eu confio na Tua graça, somente na Tua graça. E assim, sabendo, como Paulo diz, que há um remanescente fiel hoje pela eleição, pela graça, que a gente possa confiar nessa palavra do Senhor. Nós vamos orar agora, confiados, clamando a Deus por perdão de pecados. Depois, eu peço que a Rose fique em pé e faça uma oração ao Senhor de confissão de pecados. Alguns instantes, então, irmãos, nós vamos orar, clamando a Deus
por perdão de pecados. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, ó Deus, a tua igreja está reunida, Pai, em confissão dos seus pecados. Pai de amor e misericórdia, nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos perdoa todos os nossos pecados, ó Deus, até aqueles pecados de culto aos quais nós não lembramos, ó Deus. O Senhor conhece o nosso coração e sabemos que o Senhor nos perdoa, Senhor. Pai de amor e misericórdia, perdão, Senhor, porque muitas vezes nós pecamos contra Ti, ó Deus, muitas vezes atos, palavras, omissões, mas já agradecido, Pai, porque sabemos que o Senhor nos perdoa. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos e alegres, Senhor, porque o Senhor, Deus, é Filho unigênito, ó Deus, pelos nossos pecados. Pai de amor e misericórdia, aqui, ó Deus, mais uma vez, eu te peço perdão por todos os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus, que eu oro e te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus por isso, confiados no seu tamanho amor, a gente pode ter certeza que Ele assim perdoou os nossos pecados. Nós vamos louvar ao Senhor agora com alguns cânticos espirituais. Peço que você fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos cantar 2 cânticos. E você que veio preparado para a entrega dos dízimos e ofertas, esse é o momento. O primeiro cântico que a gente vai cantar é Rio de Vida. É um cântico muito alegre. É um cântico que a gente realmente, ao cantar, a gente se alegra ao Senhor e que isso possa ser uma verdade, né? Que a gente possa proclamar mesmo ao Senhor que a gente não pode deixar de amar Ele, a gente não pode deixar de adorar, porque é isso que nos traz, é isso que nos dá a vida, né? A nossa vida deve ser isso, uma vida de adoração, de amor, ao desejar ao Senhor. Vamos cantar então o Rio de Vida. Você
essa oração de adoração e agradecimento dos dízimos e ofertas em louvor ao nosso Senhor. Nós, de vez em quando, nós queremos agradecer o Pai, a mãe, o destino da correria, da casa, da circunstância, não. Pai amado, que tu possa, teu Santo Espírito, estar aqui na nossa presença, Pai, também abençoando o teu servo que está na presença de Deus. O teu povo para o Pai, de circunstância, não. Amém. Te oramos e agradecemos. Amém. A igreja pode sentar. Graças todas elas lindas. Fica com a gente hoje, pela graça de Deus, a igreja, todos firmes aqui no crescimento do Senhor. Né? E é para você olhar bem para eles, viu? Você olha bem aí para essas crianças, para que você possa orar por elas na sua casa, orar pela vidinha delas, né? E que elas sejam alvo de oração mesmo, para que a gente possa ter essas crianças crescendo aqui pela graça do Senhor. Né? Queria pedir para a Adriele orar por elas nesse momento, para elas vão para o culto infantil, culto que é pensado e refletido para a linguagem delas. Né? Vamos orar para ele. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui diante de igreja, diante do altar, e agora em especial para os meninos, que o Senhor possa estar falando das deles, que o Senhor possa estar instruindo a professora, para que a tua mensagem chegue até eles de acordo com a linguagem deles. Amém. E nós possamos estar aqui na igreja também durante a semana, orando por eles, para que o Senhor possa estar abençoando o caminho de cada um, o seu crescimento, abençoando também as suas famílias. Também, Pai, nossos corações estejam abertos para escutar a tua mensagem. Amém. Essa é a oração que eu faço de agradecer ao teu filho amado. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá. Você abre lá a sua Bíblia. Filipenses, hoje entramos no capítulo 3. Já percorremos capítulo 1, capítulo 2. E hoje a gente entra no capítulo 3, na primeira parte, verso 1 ao verso 11. Essa primeira parte do capítulo 3, de Paulo aos Filipenses, ela tem como tema a alegria na comunhão com Cristo. Mas é para a gente fixar, ficar bem fixado, que essa alegria na comunhão com Cristo é só na comunhão com Cristo. A gente vai ver e vai entender melhor isso ao longo da explanação. Mas é só na comunhão com Cristo. A gente vai perceber que não há nenhuma outra forma disso. Então, primeira, o carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a primeira parte, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para nós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos malzodeiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra,
Mais uma vez, como diz Paulo, mais uma vez. Obrigado porque a gente pode ouvir e que hoje o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações. E que essa tua palavra, Deus, possa criar raízes profundas nele, para que possamos dar muitos frutos diante do Senhor. Ó Pai, obrigado por isso, obrigado por este privilégio de termos esta igreja aberta neste dia a dia do Senhor. E obrigado pelo teu Santo Espírito encher os nossos corações. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Se dissermos para um crente que a sua alegria está em Jesus, ele certamente vai concordar imediatamente, não é? Você fala para o crente, olha, a sua alegria está em Jesus, meu irmão. Ele fala, amém, concordo com isso. Mas se a gente falar para ele assim, olha, irmão, a sua alegria está em Jesus e somente em Jesus, aí talvez a pessoa possa ficar um pouco confusa. Porque a salvação do crente e toda sorte de bênçãos que ele recebe vem da obra de Cristo Jesus para nós, em favor e merecido, algo que nós não poderíamos merecer de maneira nenhuma. Nós recebemos isso da parte do Pai, que nós não temos ação nenhuma para ter essa salvação. Mas para os seres humanos é difícil demais refletir sobre isso. Para nós aceitar que a gente ganhou alguma coisa de graça e que a gente não pode fazer nada para merecer ela, é muito complicado para a mente humana. Como pode você receber a salvação e nada mais você pode fazer por isso para ganhar ela? É isso. Quando a gente pensa nisso, olha, eu recebi a salvação pela graça e eu não tenho merecimento nenhum, eu não fiz nada por isso, é muito complicado e isso nos impede de entender a graça bendita que nós recebemos de Jesus. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que está profundamente enraizado em nossa mente, na mente dos seres humanos, que para ganhar alguma coisa eu preciso merecer, que eu preciso ser capaz disso, né? De merecer aquela dádiva, e é isso que nós fazemos com Deus. É por isso que muitas igrejas inventam algumas coisas que prejudicam ainda mais a nossa compreensão. Certa vez uma igreja bem conhecida por aí, inventou e criou a ideia de um pãozinho abençoado. Mas fez tanto sucesso, que até eu mesmo recebi um desses por alguém que passava pela rua. Era um pãozinho, vinha embrulhadinho num papelzinho, celofane bem bonitinho, e era um pãozinho abençoado, né? Eles fizeram isso diante da passagem de Deus ao povo de Israel, lá em Êxodo 23, 25, onde diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio os enfermos. E eles tiraram desse texto acreditando que aquele pãozinho poderia abençoar a sua casa e curar os seus enfermos. Esses acreditam que somente pelo simples fato de você receber aquele pão, levar para sua casa, consumir lá dentro, você tem a condição de ser abençoado por Deus. Olha aí o que eu quero dizer, fica fácil, fica. Eu preciso merecer, eu preciso fazer alguma coisa, nem que for pegar esse pãozinho e levar para minha casa para comer lá. Essas pessoas entendem que elas precisam de fazer alguma coisa. Isso está enraizado no nosso coração. Para ganhar alguma coisa, eu preciso merecer. Para ganhar alguma coisa, eu preciso fazer algo que seja merecido. E o texto que nós lemos aqui, de Paulo aos Filipenses, vai nos falar sobre essa tendência de merecimento que nós temos em nós, no nosso coração humano, pecador, miserável. E nós só vamos entender que a alegria está na graça de Jesus quando a gente abandonar, de fato, esse sentimento, esse pensamento de merecimento que nós temos. A primeira coisa que Paulo vai dizer é que a alegria na comunhão está nos valores de Cristo, versos de 1 a 6 aqui desse texto. E olha que interessante, a carta
A carta de Paulo, aqui aos Filipenses, é a carta da alegria. Ele está falando desse tema. E a sua intenção é retirar da nossa vida tudo que impeça essa alegria. Então Paulo está querendo tirar do seu coração o que está impedindo você de sentir essa alegria que o Senhor Jesus tem a você. E é por isso que Paulo começa esse trecho aqui do capítulo 3 dessa forma: olha, quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Paulo está falando aqui, ó, eu vou falar de novo desse assunto. E ele diz para nós assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está falando, eu vou repetir aqui. Eu vou repetir esse assunto. E ele está relembrando o tema da carta, alegrai-vos no Senhor, e ainda diz que ele não se importa em ser repetitivo. Porque repetir esse ensinamento é segurança para a igreja. Ele está falando, ó, eu não tenho problema nenhum em voltar a falar nesse assunto, porque eu vou repetir mesmo, porque é segurança para você. É segurança. E Paulo está completamente certo nisso, né? Já que algumas coisas na nossa vida precisam ser repetidas. Algumas coisas elas só são entendidas e refletidas quando a gente ouve ela várias e várias vezes. E é preciso fazer isso. E a gente pode exemplificar isso na família, não é? Na nossa família, quantas vezes a gente tem que repetir as coisas? Diversas vezes. A gente precisa repetir sempre para o nosso cônjuge que a gente o ama, não é mesmo? A gente precisa repetir sempre para os nossos filhos que a gente o ama. Não é porque você disse isso uma vez só na vida que basta. E não é porque a pessoa não entendeu. É porque é preciso repetir. É preciso você falar de novo. Sempre, a cada dia. A repetição em dizer que você ama o seu cônjuge, ou você ama o seu filho, ou que você ama o seu pai, ou que você ama o seu irmão, não é porque já falamos isso que agora para e nunca mais você deve falar. E não é porque não era verdade anteriormente, é porque é necessário ser repetitivo em alguns assuntos. É necessário falar deste assunto diversas vezes. É por isso que Paulo aqui vai repetir essa verdade mais uma vez. E ele diz, eu não tenho problema nenhum com isso. Porque é necessário, é segurança para você. É para tentar inculcar na cabeça daquela igreja. A nossa cabeça é difícil de entender isso. A nossa cabeça está voltada para o merecimento. Eu preciso merecer algo, eu preciso fazer alguma coisa para merecer isso. E Paulo está falando, não! A alegria que nós temos em servir a Cristo não vem do merecimento. Para de pensar dessa forma, nós temos que repetir. A alegria está na comunhão do Senhor e nunca vamos poder conquistar isso. De maneira nenhuma a gente consegue conquistar isso. Não tem força nenhuma no seu braço para isso. Não tem atitude nenhuma que você pode fazer para conquistar isso. Nós não temos merecimento nenhum nisso. A nossa alegria está na comunhão com Cristo, nos valores de Cristo. Paulo vai repetir essa lição fazendo um alerta muito grave. Ele usa palavras duras aqui, olha só o verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo usa palavras difíceis, duras aqui. Ele demonstra que ele estava realmente irritado com as notícias que ele havia recebido lá do Epafrodito. Porque ele ficou sabendo que alguns maus obreiros estavam infiltrados entre os filipenses para ensinar uma doutrina falsa. E qual era essa doutrina? Era a doutrina que você precisava fazer alguma coisa para conquistar a tua salvação. Era isso que eles estavam ensinando. E esses falsos mestres, eles eram chamados de judaizantes. Por que judaizantes? Porque eles estavam ensinando
que a salvação era por Cristo, tudo bem, isso é verdade. A salvação é pela graça e misericórdia do Senhor, tá bom, isso é verdade. Mas também você precisa fazer algumas coisas para garantir ela. Você precisa fazer a sua circuncisão. Você precisa obedecer às dietas judaicas. Lembra? Tinha um monte de coisa que não podia comer. Você precisa obedecer às festas judaicas. Lembra? As festas do Purim, as festas, diversas festas que eles tinham durante o ano. Você precisa respeitar o dia, que é o sábado. Eles estavam ensinando que a obra de Jesus não bastava. Eles estavam ensinando que Jesus havia feito uma parte e você precisava fazer outra. Era por merecimento a salvação. O interessante é que essa questão já havia sido resolvida, sabe quando? 10 anos antes, quando os presbíteros se reuniram lá em Jerusalém, isso está lá no capítulo 15 de Atos, onde os presbíteros se reuniram lá em Jerusalém, e eles, reunidos, refletiram, pensaram, oraram, estudaram as Escrituras e falaram, não precisa mais se circuncidar, não precisa mais fazer nada disso, isso eram sombras de Cristo, e Cristo já conquistou tudo isso por nós. Mas por que o povo ainda estava caindo nisso? Sendo que a questão estava resolvida. Por que o povo de Filipos ainda estava ouvindo essa instrução judaizante? E Paulo tem que falar para ele, olha, cautelai-vos dos cães. Eu respondo, é porque está enraizado no nosso coração essa questão do merecimento. Essa questão do merecimento é difícil para a gente. Como ser humano caído, pecador que nós somos, a gente tem a tendência de crer que nós merecemos alguma coisa, que nós precisamos conquistar alguma coisa. O problema é que essa doutrina inverte os valores. Ela valoriza mais a minha atitude, a atitude humana, do que a atitude de Cristo. Queridos, é uma atitude tão diabólica que Paulo chama os obreiros que pregam isso aqui de cães. Hoje em dia as pessoas gostam de cachorro, né? A gente tem cachorro em casa, a gente gosta deles, a gente vive com eles, a gente trata bem, né? Quando a gente vê na rua. Naquele tempo, imagina! Aquele tempo as pessoas não suportavam cães. Cães eram um bicho menosprezado, eles mantinham distância de tais animais. A sociedade menosprezava eles. Era um bicho como um bicho asqueroso que nós temos hoje, sabe quando você tem asco de bicho? Os cães eram assim. Por isso que Paulo chama aqueles falsos mestres de cães. Vocês são asquerosos. Vocês estão pregando algo diabólico. E diante dessas pessoas, meus irmãos, nós somos alertados a ter cuidado, ter cautela, porque eles estão pregando uma doutrina tão diabólica que afasta a gente de Jesus Cristo. É uma doutrina que nos afasta da graça misericordiosa e poderosa que só vem de Cristo. Tome cuidado com esses maus obreiros que tentam distanciar você de Jesus. Nada pode substituir o que Jesus fez por você. Infelizmente, muitas pessoas estão substituindo Jesus por um pedaço de pão, estão substituindo Jesus por um copo de água na televisão, estão substituindo Jesus por algum sacrifício necessário. Infelizmente, é algo que a gente tem que ouvir, voltar a ouvir e voltar a ouvir, porque está enraizado no nosso coração e a gente precisa tomar cuidado. Cuidado! Tome cuidado com isso, porque a nossa confiança deve estar só no Senhor. A gente precisa ouvir isso toda vez e repetir isso e voltar a repetir. Nós precisamos confiar única e exclusivamente em Jesus. E Paulo diz isso claramente no verso 3, olha lá. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus
e não confiamos na carne. Vamos repetir essa história. Paulo diz, meus irmãos, que nós que confiamos em Cristo, exclusivamente em Cristo, nós é que somos a circuncisão hoje em dia. Porque a circuncisão hoje em dia não tem mais nada a ver com a carne. Isso antigamente já era pregado, né? Lá em Deuteronômio 10:16 vai dizer assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Naquele tempo a ideia já estava numa circuncisão do coração, ou seja, não mais na carne. Ou seja, é necessário que você tire do seu coração a confiança que você tem em si mesmo. A gente precisa cortar de uma vez por todas do nosso coração toda a dureza que nós temos em confiar única e exclusivamente no Senhor. E isso é difícil, porque mexe com a nossa cerviz, mexe com a nossa arrogância. Eu quero merecer, eu quero me sentir fazendo parte disso. E somente dessa forma, meus irmãos, nós vamos poder adorar a Deus verdadeiramente, que é em espírito e em verdade, como diz o texto. E não mais em algum lugar, ou em alguma pessoa, ou em algum ato que eu faça, mas em espírito e em verdade. A gente tem uma tendência enorme em entregar a nossa confiança em maus obreiros, porque quando eles prometem isso, quando eles pregam isso, prega direto para o meu coração, que é aquilo que faz sentido para mim, e não o que é bíblico. Quando ele fala para você, ó, pega um pãozinho, ou quando ele fala para você, ó, pega um copo d'água, põe aqui do lado. Ah, eu tenho alguma coisa para fazer agora. Isso é o que a gente quer. Isso é o que a gente espera. Essa é a tendência do ser humano caído, pecador, confiar em algum ato mecânico, em algum ato que eu possa merecer. E é isso que Paulo está falando. Não, nós agora que somos a circuncisão, nós que confiamos em Cristo, somente nele, não confiamos na carne. O que nós precisamos entender é que a glória da salvação, ela só cabe a Jesus, e Ele não vai dividir com mais ninguém. Não vai dividir com mais ninguém. E nós precisamos arrancar do nosso coração toda essa altivez, toda essa dureza de servir, toda essa arrogância de achar que nós podemos merecer alguma coisa. E a gente precisa aprender a descansar em Jesus, no qual é o alvo de toda glória, de todo louvor. A gente precisa aprender isso, a descansar que Ele tem o melhor para mim, a descansar que Ele faz tudo por mim, que Ele já garantiu todas as coisas por mim. Nossa confiança nunca pode estar na nossa carne. Paulo relata aqui no verso 4 até o verso 6, que se fosse para confiar na carne, ele poderia fazer isso muito bem, porque ele tinha cumprido toda a lei a rigor. Ele diz assim, né, verso 4 ao verso 6, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tinha um currículo invejável aqui para o judeu. Ele poderia falar, não, se for para confiar na carne, eu poderia muito bem fazer isso. Diante do que dizia a religião judaica, Paulo tinha tudo o que era necessário. Se alguém merecia alguma coisa aqui, se alguém poderia se gabar por merecer e conquistar alguma coisa, isso poderia ser Paulo. Todos estes atos de tentar ganhar o merecimento da salvação, olha que interessante o que Paulo diz aqui. Todos estes atos de tentar ganhar o merecimento para a salvação foram considerados por ele como perda. Olha o que ele diz aqui. Verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei
perda por causa de Cristo. É muito forte o que Paulo diz. Olha, tudo isso que vocês estão dizendo que é merecimento para ganhar a Cristo, eu estou dizendo para você, é perda. Eu considerei como perda, um desperdício, uma perda de tempo, tudo por causa da obra de Cristo. Queridos, só é possível sentir isso que Paulo sentiu aqui, essa verdadeira confiança, quando nós deixamos de dar valor aos nossos atos e passamos a valorizar única e exclusivamente os atos do Senhor. Meu irmão, você só vai poder experimentar a verdadeira alegria prometida por Cristo quando entender e considerar todo o seu esforço em nada. Em nada. A gente não consegue nada por nós mesmos. Quando a gente passar a confiar, a considerar somente e exclusivamente a obra de Cristo, aí sim eu vou poder sentir de verdade que o que Cristo quer de mim. A alegria que eu devo experimentar. Valorize a obra de Cristo. Valorize a obra de Cristo ao ponto de abandonar o valor que você tem por si mesmo. E isso só é possível àqueles que conhecem a Cristo. Conhecem a Cristo de maneira verdadeira. No verso de número 7, Paulo explica que tudo que ele fazia e que considerava valoroso, ele preferiu perder quando teve um encontro real com Cristo. Você deve se lembrar quando Paulo teve um encontro com Cristo, não é mesmo? Ele estava lá de caminho para Damasco, o Senhor Jesus ali apareceu para ele em uma visão e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego, até que Ananias ali pôs as mãos sobre ele e ele voltou a ver. Né? E assim Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Este encontro com Cristo mudou a vida de Paulo. Ele era perseguidor da igreja, perseguidor de crente. Ele é que mandava prender e até mesmo matar todos os crentes ali. E sem olhar para trás, ele buscou comunhão com Cristo, abandonando toda a sua vida. No momento que ele teve um encontro com Cristo, ele abandonou tudo isso. Tudo virou perda para ele. E ali, tendo intimidade com Jesus, ele pôde entender isso. Tudo que Paulo fazia era para glorificar a si próprio. Tudo que Paulo tentava fazer, tudo que ele buscava fazer, era para benefício dele mesmo. Mas agora ele percebe que não, que tudo que ele estava fazendo, na verdade, o afastava de Cristo, o afastava da comunhão verdadeira, da alegria verdadeira que é ter Jesus. Paulo percebeu que ao buscar merecimento para si, ao tentar fazer alguma coisa que lhe desse mérito para garantir a sua salvação, não era simplesmente uma perda de tempo, mas era um pecado que lhe afastava de Cristo. Isso é interessante a gente pensar, porque de vez em quando a gente pode pensar assim: se bem não faz, mal não vai fazer, não é? A gente de vez em quando pensa isso. E aí eu pego o pãozinho, e aí eu pego o copinho d'água na TV, e aí eu pego o que foi dito por um, por outro, e a gente pensa: se bem não faz, mal também não vai fazer. Mas Paulo está dizendo que é o contrário. Paulo está dizendo: olha, se a gente pensar assim, a gente está, na verdade, menosprezando a obra de Cristo. Quando a gente tenta, por algum motivo, ganhar a bênção do Senhor, por algum merecimento de algum ato, a gente está, na verdade, abandonando Cristo, deixando Ele para trás. Essas coisas não são meramente sem valor, mas são prejudiciais, elas possuem valor negativo, porque a gente entrega a tais atos, a tais objetos, a tais coisas, a gente entrega a eles o poder que só tem em Jesus. A
A gente tira a glória de Cristo e fala, não, foi o pãozinho que me deu isso. Abandonamos a Cristo. Tome cuidado ao confiar nisso. Tome cuidado ao confiar demais em você mesmo, pois está dando valor a algo errado e está se afastando de Cristo. Paulo está nos ensinando aqui que é exatamente o contrário. A gente deve se afastar de tudo que é humano, de tudo que é merecimento, para ganhar uma bênção de Deus da qual nós não merecemos. O caminho é o inverso do caminho do nosso coração. O caminho do nosso coração manda a gente ter merecimento. O caminho do nosso coração manda a gente buscar, fazer força para algo. E Paulo está falando, não! A gente deve largar isso tudo para a gente ter uma intimidade maior com Cristo. Existe somente uma coisa que a gente tem que se esforçar para buscar. Só uma coisa. O único ato que deve estar na nossa preocupação, que é buscar conhecimento de Cristo, nosso Senhor. Essa é a única coisa que a gente tem que se esforçar para fazer. É por isso que nós enfatizamos tanto o estudo bíblico. Porque nós queremos conhecer mais e mais o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus nos deu um livro bendito, maravilhoso, que tem Jesus como único assunto do início ao fim. E Ele nos deu para que a gente se aproximasse cada dia mais dEle e experimentasse essa alegria. Largue o pãozinho abençoado. Largue o copo d'água da televisão. Essas coisas só nos afastam de Cristo. O que nos traz a Cristo, o que nos aproxima de Cristo, é o estudo da sua palavra. Mas lembre-se, conhecer a Bíblia não é só saber que ela existe, né? Conhecer a Bíblia não é isso. Conhecer, a palavra conhecer na Bíblia significa algo muito mais amplo. Conhecer na Bíblia significa ter um relacionamento íntimo, experimentar, conhecer pessoalmente, ter um relacionamento pessoal. Você precisa se relacionar com Cristo para isso. E isso sim, exige esforço, exige tempo, exige dedicação, exige amor. Porque eu só me relaciono intimamente com quem eu amo. Eu só despendo tempo da minha vida para quem eu amo. Eu só me esforço para conhecer alguém quando eu a amo. É por isso que o pãozinho consagrado fez tanto sucesso naquela época. Porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil eu pegar um pãozinho, levar para minha casa e falar, agora sim, aquela bênção que eu precisava vai vir. Porque, na verdade, o esforço dá trabalho. O ter um relacionamento com Cristo diário dá trabalho. Demanda tempo, demanda esforço do meu dia a dia. Isso é difícil. Agora, receber um pãozinho ali é fácil. A gente precisa refletir sobre isso. Se relacionar com Jesus dá muito trabalho, mas é o único trabalho que compensa, porque nele nós teremos a vida eterna. É nele que nós teremos a alegria da vida eterna. E quando eu me dedico a Ele, eu posso experimentar a Cristo, como Paulo diz. A alegria, a verdadeira alegria, está na comunhão dos valores de Cristo. E quando eu me aproximo deles, eu posso perceber isso. Quando eu abandono tudo aquilo que eu dava valor, quando eu abandono tudo aquilo que eu tentava buscar com a minha força, a alegria aparece, porque eu começo a me relacionar com Cristo de uma maneira muito mais presente. E a vida cristã é uma vida de relacionamento com Cristo. É uma vida diária de um relacionamento com Ele. E assim
assim eu posso experimentar as suas bênçãos. E Paulo diz aqui nos últimos versos 10 e 11, né, para conhecer para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A primeira bênção que Paulo diz aqui é experimentar é de fato conhecê-lo, assim como diz esse verso. Quando a gente começa a estudar a Bíblia mais profundamente, a conhecer a Jesus Cristo mais profundamente, tendo um relacionamento com Ele, de amor, de amizade, de vida pessoal mesmo, nós começamos a nos sentir cuidados por Ele. Nós começamos a nos sentir próximos a Ele. E já somos dele. É porque eu me aproximo. É porque eu deixo Ele falar comigo. É porque neste relacionamento eu falo com Ele e eu deixo Ele falar comigo através da sua palavra. E é isso que é conhecer a Cristo. A segunda bênção que ele diz aqui é o poder da ressurreição. Enquanto nós caminhamos junto com Cristo, a nossa mentalidade vai sendo transformada e a nossa vida vai se enchendo do Espírito Santo de Deus, nos fazendo compreender a vida cristã, a vida que nós vamos ter, a verdadeira ressurreição em Cristo Jesus, consumada com Ele. Quando nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos na sua morte, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glorificação. Mas a gente só vai poder experimentar isso quando tem intimidade com Ele. E por fim, a bênção que nós mais aguardamos, que é alcançar a ressurreição dentre os mortos, não como nós pudéssemos ganhá-la, mas o texto nos leva a pensar como aquele corredor que a gente vai para um caminho e o final desse caminho o final dessa jornada é a vida eterna. Para o crente é isso que importa, para o crente é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos ansiar, a vida eterna com Cristo. A pergunta que a gente tem que sair daqui hoje fazendo, queridos irmãos, é: você acha que vale a pena trocar tudo que você faz por merecimento, tudo que você faz de você próprio, para confiar em Jesus Cristo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. É o mais difícil. É o mais difícil. Não é fácil a gente entregar tudo para Cristo e falar: Senhor, eu não confio mais em mim mesmo. Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Eu quero confiar em Ti. É o mais difícil, mas é o que traz resultado. É o que dá resultado. Porque muitas vezes a gente está num dilema tão difícil da vida, que a gente não sabe mais o que fazer. E a gente espera que haja alguma coisa que eu possa fazer para resolver isso. Mas Jesus está falando: não há nada que você possa fazer. A única coisa é confia no Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. É difícil fazer isso, eu sei. É difícil deixar com que Cristo me leve, é difícil de confiar nele até o fim, para que Ele haja por mim. Eu sei que é difícil, mas deixe Ele agir. Confie nele de todo o seu coração. Por isso, meu irmão, se afaste de tudo que você acredita que tem algum valor de merecimento. Não caia mais nessa. Se achegue ao Senhor, entregue de verdade a sua vida a Ele, na comunhão com Deus. E se entregar de verdade a Jesus é buscar uma vida de intimidade com Ele, querendo cada dia mais conhecê-lo, como alguém que ama de verdade. E para conhecer de verdade Jesus, você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa de humildade, você precisa de esforço, porque precisa ter um tempo de estudo da palavra de Deus,
Busque estudar mais a Bíblia, meu irmão. Busque ler mais a Bíblia. Busque ouvir mais a Bíblia. Busque se apegar mais aos estudos bíblicos da igreja. Busque formar novas turmas na igreja de discipulado. Eu não sei se você já experimentou isso, mas é uma bênção. Quando alguns grupos distintos da igreja se juntam para estudar um tema específico da Bíblia. Isso é maravilhoso, isso torna a tua vida com mais intimidade com Cristo. A gente precisa dar mais valor a isso, que é isso que traz a verdadeira alegria. É a única coisa que traz a verdadeira alegria. E com isso, é assim que Paulo começou esse capítulo. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E hoje a gente vai repetir isso. E vai repetir isso. Porque é isso que importa. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar o hino do Senhor agora. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar o hino 104, clamando a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós e assim nos fortaleça.
Ó Pai, que nós possamos valorizar isso cada dia, que possamos dar o valor que é devido ao Senhor, que um dia conquistou, ó Deus, a vida eterna por nós que não merecíamos, que não tínhamos nada, ó Deus, para devolver ao Senhor, que não poderíamos conquistar nunca a vida eterna porque éramos falhos pecadores, ó Deus. E o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, aprove a ti conquistar para nós essa vida eterna. Ó Deus, que nós possamos ter consciência desse tão grande amor e entregar a nossa vida em resposta a isso. E confiar no Senhor somente, no Senhor somente, ó Pai. Ó Senhor, eu sei que isso é tão difícil, ó Deus. Muitas vezes nós queremos confiar em algumas coisas que estão por aí, ó Deus. Queremos confiar no nosso salário, queremos confiar no nosso emprego, queremos confiar na nossa saúde, queremos confiar, ó Deus, em algum ato miraculoso. Mas, Senhor, afaste tudo isso de nós. Afaste, Senhor, de nós, para que possamos confiar única e exclusivamente no Senhor. Nós, Senhor, temos pessoas com dilemas tão grandes, ó Deus, tão grandes. E que o Senhor possa colocar a paz no nosso coração, de saber que só confiando no Senhor é que nós vamos ter a resposta para todos os dilemas. Nos ajude nisso, ó Pai. Ajude-nos a ter mais tranquilidade. Ó Senhor, nos dê sede da Tua Bíblia, da Tua Palavra. Nos dê sede de estudar mais a Bíblia, ó Pai. Para que possamos nos aproximar de Ti a cada dia. Sabemos que isso dá trabalho, que isso traz esforço, mas que relacionamento amoroso, que não há necessidade de mais esforço, de estarmos mais próximos, ó Deus. Senhor, mude o nosso querer, mude a nossa vontade, para que seja de estar mais próximos de Ti a cada dia, ó Deus. Ó Senhor, nós clamamos pela nossa igreja, que o Senhor fortaleça essa igreja a cada dia, ó Deus. Que possamos voltar a ser uma igreja, ó Deus, que traga a luz de Cristo aqui nessa cidade. Uma igreja forte, firme, ó Deus, que reflita o Senhor. Ó Pai, neste momento de intercessão, lembramos da dona Naíra, ó Deus, que fará cirurgia na próxima quarta-feira. Que não haja mais atraso, Senhor, que ela possa estar em paz para este procedimento. E que o Senhor a fortaleça Iraci, seus familiares, para o cuidado dela, que ela vai despender ao longo desse tempo. Oramos também pelo Danilo, que fará cirurgia na quinta-feira, Deus. Uma cirurgia tão invasiva, Pai. Mas nós clamamos a Ti para que o Senhor haja ali no meio dos médicos, ó Deus, e que ele possa ter uma recuperação rápida, ó Deus, e saudável diante de Ti. Oramos também pelaquela senhora, Deus, que fez a cirurgia dos pés, que quebrou os pés e carecia da cirurgia, Deus, lá da igreja de Itapema. Que o Senhor a abençoe, ó Deus, dê graça a ela, Pai, para que ela possa se restabelecer também em breve. E oramos também pelo Jonathan, Deus, com câncer, que o Senhor dê graça a ele, que ele possa voltar ao Senhor, Dona Maria também, a Deus sua avó, que o Senhor dê graça a todos eles, ó Deus, que eles possam encontrar a única salvação e solução no Senhor, Pai. Nós te agradecemos por isso, te clamamos por uma boa semana, Deus, embaixo da Tua presença, e que o Senhor possa nos levar agora aos nossos lares, em segurança, debaixo da Tua boa mão. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém.